Bem-vindo, meus amigos, ao Empreendedorismo de Resultado, nosso canal de empreendedorismo aqui no YouTube. Meu nome é Paulo Duque da Costa e hoje nós vamos acompanhar as 10 principais causas mortes das empresas que eu identifiquei no decorrer da minha vida profissional. Acompanhe aí que é bem interessante. Roda a vinheta. Esse assunto que nós vamos ver hoje nada mais é do que um lembrete das várias áreas da empresa que a gente tem que cuidar e se manter vigilante para que ela não venha a fechar. Também é uma visão dos vários obstáculos que a gente vai encontrar no caminho, mas que a gente pode contorná-los ou corrigir os rumos, né, para que a empresa não venha a fechar. A primeira causa mortes da empresa é a morte natural, ou seja, é a parábola do sapo fervido. Se nós pegarmos um sapo, colocarmos dentro de uma panela com água fria e colocarmos no fogo, a água vai começar a esquentar, o sapo vai se adaptando e quando ele vê, ele morre fervido. Então isso é o que acontece numa empresa quando o empreendedor ele não vai perdendo o interesse pelo negócio. E esse desinteresse dele contagia todo mundo na sua volta, né? Então, ele começa a chegar atrasado, ele não faz mais nada de novo na empresa, não faz uma promoção, ele não pinta o prédio, ele não coloca um produto novo. Isso vai acontecendo até o momento em que, para mim, culmina quando ele vê alguma coisa errada e ele não intervém. Então, para mim, aí está decretado a causa morte da empresa por morte natural. A segunda causa mortes das empresas é a morte anunciada. A morte anunciada acontece com aquelas empresas que no decorrer da sua existência, muitos de seus produtos acabam caindo em desuso. Ou seja, o consumidor perde o costume de consumir aquele produto ou serviço, né? É o caso do mimeógrafo, da projetor de slide, da máquina de escrever e muitos outros produtos, né? O que o empreendedor tem que estar ligado nisso é que quando isso acontece, toda a cadeia daquele produto é afetada. A indústria que produz, o comércio que vende aquele produto e a assistência técnica que conserta esse produto. Então, se a empresa está inserida num dessas etapas de produção desse produto, o empreendedor tem que começar a ficar ligado se esse produto não está tendo uma inovação ou uma atualização e se esse bem ou serviço ele tem uma parcela interessante do seu faturamento, ele tem que começar a se preocupar em substituir esse produto, sob pena daquela morte anunciada vir a se concretizar. A terceira causa mortes eu chamo de o carrasco da concorrência. É quando você é obrigado a admitir que o seu concorrente foi melhor do que você, seja porque ele tinha melhor capital, utilizou as melhores estratégias, treinou melhor seus colaboradores ou desenvolveu um produto melhor ou um serviço. Isso acontece porque você deixou de identificar lá atrás, quando fez aquela pesquisa inicial, né? Quando você poderia ter olhado quais são os players do mercado, quais são as suas expertises, o seu porte, né? Você não identificou nada disso, então você não se preparou para enfrentar essa concorrência. Agora, cabe a você ou se reinventar ou admitir que você perdeu essa guerra. A quarta causa eu chamo de a legislação como causa mortes. É o caso das empresas que comercializam ou extraem produtos da natureza. São empresas que estão sujeitas a uma legislação ambiental. O caso da indústria pesqueira, das olarias,
das empresas que têm como extração mineral, comércio de animais silvestres e toda essa cadeia. Então, o empreendedor que trabalha nessa área, eles têm que estar constantemente pesquisando junto aos órgãos fiscalizadores as mudanças na legislação. E digo mais, ele tem que inclusive acompanhar projetos de leis que tramitam tanto na esfera municipal, como estadual, como federal, porque essas mudanças podem ser tão profundas que podem vir a inviabilizar o seu negócio. A quinta causa mortes, eu digo que é aperte um cinto que a matéria-prima sumiu. É o caso de empresas que, apesar de ter vários tipos de produtos, ela está refém de uma simples matéria-prima, um tipo somente de matéria-prima. Isso faz com que a empresa fique presa a essa situação. Situações como desastres naturais, caso de enchente, caso de terremoto. Imagina uma empresa onde uma mina foi soterrada através de um terremoto. Então a empresa não pode acessar aquele tipo de matéria-prima, né? Outro caso são os desastres ambientais. Nós tivemos no passado, recente agora no Brasil, o caso de Brumadinho, onde a atividade pesqueira ficou totalmente dizimada, né? Então o empreendedor ele tem que pensar essas situações, quando ele está refém de um tipo somente de matéria-prima, de buscar uma alternativa, como se chama um plano B. E às vezes ele pode ter verdadeiras surpresas agradáveis, né? Ou seja, conseguir uma matéria-prima mais barata, né? Com processo mais simples de fabricação e às vezes consegue até um preço diferenciado. Então isso tudo tem que ser pensado, buscado antecipadamente como forma de evitar o caos e talvez até o fechamento da empresa. A sexta causa mortes é o caso que a gente chama de mudança de paradigma. O que significa isso? Mudou o modelo de negócio, mudou o padrão. Imagina uma empresa que foi constituída para servir refeições para uma indústria que estava se estabelecendo na cidade. Todo investimento em cima de uma empresa só. Vamos dizer que no início essa indústria não tinha nada ali perto, ela precisava fornecer refeição para os seus funcionários. Com o passar do tempo houve o crescimento da cidade e um belo dia ela resolve que não vai mais fornecer alimentação para os funcionários. Vai fornecer vale alimentação e o pessoal vai comer aonde eles bem entendem, né? Então, outra situação, imagina uma cooperativa que compra toda a produção dos seus cooperados, né? De um momento para outro, seja lá por vários motivos, lei da oferta e da procura, a cooperativa resolve não comprar mais a produção ou reduzir 50% ou comprar 20% somente da produção de cada um. Isso vai abalar profundamente as receitas dessas empresas que fornecem os produtos para a cooperativa. Recentemente nós tivemos e temos aí uma situação na área de transportes com a entrada da Uber, né? Isso fez com que as empresas de transporte coletivo, cooperativas de táxi, empresas vans, né, sofressem uma queda no seu faturamento. Muitas partiram para a área de turismo para compensar essa perda no faturamento, né? Então esse tipo de atividade, né, essa situação quando ocorre, faz com que a atividade tenha que buscar alternativas, né? Isso tem que ser pensado sempre antes. Quando a gente está refém de uma só fonte de receita, isso é muito complicado. E de uma hora para outra, essa máquina pode parar. A sétima causa mortes, eu digo, da onde veio essa tecnologia? Esse é basicamente
uma das principais causas de fechamento das empresas. O exemplo que eu gosto de citar é o caso da Kodak, né? Que era uma gigante da área de fotografia e basicamente era uma indústria química. Ela vendia o filme, vendia os papéis onde eram feitas revelações, né? E todos os produtos de revelação. E a fotografia mudou, né? Aí a gente vai estar falando numa indústria de informática. E a Kodak não conseguiu se transformar em tempo hábil de uma indústria química para uma indústria de informática. Outro caso é o caso da Olivetti, uma gigante da área de eletrônicos, né? Eu que sou contador, usei muito calculadora eletrônica, usamos máquina de escrever elétrica, né? Só que com o advento do computador, o crescimento dos computadores foi de uma maneira tão rápida que a indústria não conseguiu acompanhar e acabou padecendo, né, diante dessa situação. Então, quando a gente está falando nessa situação, a gente sempre tem que levar em consideração a cadeia como um todo. Quem produz, quem vende e quem faz assistência técnica. Então, aos primeiros sinais de obsolescência do produto, melhor, a empresa já tem que tomar um outro rumo, sob pena de não sair nessa fotografia. A oitava causa mortis é: cadê meus clientes? Bom, tem muita empresa que está satisfeita com o número de clientes que tem, mas na verdade o tempo não para, né? Se você não está crescendo, você está decrescendo. Eu li esses tempos aí que a Terra, para fazer a volta em torno dela mesma, em 24 horas, ela gira perto de 1.700 km por hora. Então quer dizer, até aquele poste que está lá na esquina, ele já está a 1.700 km por hora. Então a empresa não pode parar, ela tem que estar crescendo. Tem que estar investindo em atendimento, em pesquisa, satisfação do cliente, né? Por quê? Muitos empreendedores fizeram esse negócio, né? Montaram o seu negócio porque não queriam ter patrões. Só que ele vem descobrir depois que o maior patrão dele é o cliente. E o cliente não leva desaforo para casa. Se ele não estiver sendo muito bem atendido, ele acaba te demitindo. A nona causa mortis, o nome já diz tudo, né? Morreu o fundador. E agora? Bom, o fundador é essa pessoa que sonhou com esse negócio, que tinha essa paixão, se dedicou anos a essa atividade, conhecia como ninguém, né, todos os meandros do negócio, e que através dos tempos passou muitas dificuldades, conseguiu, através da sua experiência, superar muitos obstáculos, né? Mas que às vezes, quando isso acontece, ainda não tinha conseguido fazer o seu sucessor. Então o empreendedor sempre tem que pensar nessa possibilidade, né? Procurar fazer com que ele consiga ter o seu sucessor, fazer o seu sucessor, seja ele vindo de dentro da família ou um profissional contratado, como forma de conseguir com que a empresa continue após a sua partida. Isso pensando não só no negócio, como também na família. Então isso é um assunto que tem que ter sempre em mente. A sucessão é muito importante. A 10ª e última causa mortis é desfalques. Chame a polícia que o cofre caiu nos pés. Bom, como eu trabalhei muito tempo na área de auditoria externa e interna, uma das coisas que mais me impressionou é a quantidade de roubos e desfalques dentro das empresas. É uma coisa absurda. Então, se esses desfalques eles são de valores muito altos ou eles vêm ocorrendo há muito tempo, isso pode comprometer a capacidade financeira da empresa,
levando a empresa ao endividamento e, consequentemente, ao fechamento da empresa. Então, os controles internos ineficientes é a principal olhar que o empreendedor tem que ter dentro da empresa. Ou seja, fortalecer o seu sistema de controle interno. Não basta confiar somente nas pessoas. Nós temos que confiar no nosso sistema de controle interno. Sob pena de receber um atestado de óbito, causa mortes, desfalque. Essas 10 situações que eu elenquei aí refletem a falta de preparo do empreendedor, que não utilizou as ferramentas de planejamento, inovação, treinamento, tudo aquilo que a gente recomenda lá no plano de negócio que ele venha a utilizar. Se você assistiu esse vídeo até o final, parabéns! Persistência é uma das grandes virtudes do empreendedor. Se gostou do nosso vídeo de hoje, dá um like aí, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e deixe sugestão de algum tema que você gostaria que a gente comentasse aí. Valeu!